Sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu aqui, professor Gini Franco, com mais uma aula de matemática. Eu sei que vocês estão esperando desenho na quinta-feira, mas devido à nossa programação, nós estamos trazendo matemática hoje para você, tá bom? Então vamos para a aula aqui falando sobre o uso da letra na matemática, tá bom? Aula de número 66, módulo 28. Nós vamos à primeira introdução do uso da letra, do uso das variáveis na matemática. Quando que ela aparece, como e para que ela aparece na matemática. A letra, na verdade, na matemática, ela vai substituir um número que ainda é desconhecido, tá? Ainda é desconhecido, vai representar um número. E esse número vai ser chamado de X, de M, de B, de P, de H, de F, de qualquer letra do alfabeto convencional que você quiser, você vai substituir essa variável. É a primeira introdução aqui, a primeira parte em que a gente vai trabalhar essa ideia da letra, substituir o número, tá? Por isso eu vou fazer só uma aula do módulo 28 completo, que é bem curtinho, já vou dar um exemplo, já vou responder a atividade, e você vai fazer, no caso aí, a próxima aula de amanhã com o professor Richard, falando mais sobre a próxima aula de amanhã, porque eu acredito que você está assistindo na terça, a próxima aula de quarta, que é a aula 67, você vai acompanhar bacaninha aí direitinho, tá bom? Você vai estar conectado nisso. E aí você vai ver que lá você vai trabalhar algumas manipulações dessa expressão algébrica, algumas operações com variáveis, tá bom? Então vamos nessa para cá. Hoje, na verdade, você está assistindo a aula na terça, está assistindo a aula na quinta. Hoje é para você estar assistindo na quinta, e a aula do professor Richardson é para segunda-feira, que dá link com a aula de hoje, porque ele vai trabalhar a ideia da aula falando sobre a álgebra em si, tá bom? Ele vai dar sequência na aula de álgebra. Então é o seguinte, nós vamos então comentar sobre a ideia da letra representar número, da letra na matemática. Aqui eu coloquei uma sequência de bolinhas, está no material de vocês, tá? Aqui eu estou falando sobre sequências, que é para você entender melhor essa ideia, tá bom? Sequências está sempre constante no seu dia a dia, por exemplo, a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, por exemplo, qual é a posição N lá? Posição 50 dos números naturais. É o número 50. E a dos números pares? Qual é a posição 50º par? Ou seja, eu vou chamar essa posição de uma letra, por exemplo, a letra N, posição N lá, qual é a posição? Posição denominada N, qual é o valor dessa posição? Qual que é o valor dessa posição? Aí você vai descobrir aplicando a letra, substituindo a letra por um número. Então vamos nessa. Observe que na primeira figura eu tenho 3 valores, na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho 8 valores, né? Então 7 valores, aliás, 7, 8 valores. Na segunda, aqui na terceira posição, então vamos numerar a sequência. Aqui é a nossa primeira sequência, eu tenho 3 valores. Na minha segunda sequência, eu tenho 8. Na minha terceira sequência, eu tenho 17, né? 17. Então, qual que é a regrinha? Qual que é o próximo desenho? Observe que para figura 1, eu tenho duas bolinhas aqui. Figura 1, eu tenho 2 bolinhas. É isso mesmo? Vamos lá, professor? Qual é a figura? Isso. Na figura 1 tem 2 bolinhas na base, faltando uma aqui, né? Poderia pensar em completar isso aqui, né? Poderia pensar dessa maneira, né? Vamos pensar dessa maneira aí, né? Completando. Aí vamos ver um padrãozinho que vai surgir aqui. Nós temos na primeira situação aqui, nós temos 1, 2, 3 bolinhas, né? 4 se fosse isso aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, 2 ao quadrado, né? Isso aqui eu posso pensar sendo 2 ao quadrado menos 1, né? Ou posso pensar também, é isso, 2 ao quadrado menos 1? Não, 2 ao quadrado menos 1 para a posição 1, mas vamos, isso, para a posição 1 eu tenho 2 ao quadrado menos 1. Para a posição 2 eu tenho 3 ao quadrado menos 1, mas observe que esse número aqui é esse aqui mais 1, tá vendo? Esse aqui mais 1. Esse aqui mais 1. Posição 3, então, vai ser esse aqui mais 1 elevado ao quadrado menos 1. Então, para o próximo, no caso, para a quarta posição, vai ser aquele cara lá, 4 mais 1 elevado ao quadrado menos 1. Não é isso? 4 mais 1 elevado ao quadrado, né? 4 mais 1 elevado ao quadrado menos 1. Então, vai ficar aqui. 4 mais 1 é 5. 5 ao quadrado
menos 1, ou seja, vai dar 25 menos 1, que vai ser 24. Então, como que vai ficar a figura 4? Na base, vai ter esse número, que é da posição, né? Posição 3, tem 4. Então, na base do quarto, da figura 4, que é a letra A, eu achei, você vai colocar 5, né? 5 bolinhas. E no final esquecer de desenhar outro. Então vai ficar 5 bolinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se tivesse uma última aqui, ó. Tivesse uma última aqui, daria 25 exatamente, só que é 25 menos 1, então isso aqui vai ficar para essa sequência 5 ao quadrado menos 1. E agora vamos supor então que eu tenho lá para qualquer posição, a posição enésima dessa quantidade de bolinhas, lá para uma posição infinita lá. Qual que seria o valor desse número, né? Qual que seria a sequência a ser numerada? Observe que eu tenho aqui 4 mais 1 elevado ao quadrado. Então, colocando lá para a enésima figura, para uma figura nomeada lá numa posição qualquer, essa posição eu vou chamar de uma posição N, uma posição desconhecida. Observe que a letra N está representando essa posição, então está representando um número na matemática, lá na posição N. Qual que é a figura N? Teria quantas bolinhas dessa nessa figura? Aí você vai pensar o seguinte: poxa, se a posição do número está somado com 1 elevado ao quadrado, então ficaria n mais 1 elevado ao quadrado, não é isso? E aí eu tenho que tirar essa daqui, então fica menos 1. Então, para a posição n, lá para qualquer posição, o n vai representar esse número da posição, ficaria n mais 1 elevado ao quadrado. Agora você sabe para qualquer posição que aparecer. E esse aqui é o que nós vamos chamar de expressão algébrica, né? A expressão, vamos chamar a expressão que determina para qualquer valor, ou seja, a regra, a lei que determina a quantidade de bolinhas em cada um, de acordo com a sua posição. Então vamos nessa. Se você pegar, por exemplo, lá para a enésima posição, figura, eu vou chamar de figura n, igual eu chamei ali, então ficaria n mais 1 elevado ao quadrado menos 1. Aqui dá para a gente organizar melhor, tá? Mas aí nós não vamos fazer isso. Eu vou deixar mesmo desse jeito, porque a gente não trabalhou a maneira de como organiza melhor isso aqui. Deixa como está, tá bom? Deixa como está. Então ficaria n ao quadrado mais n, mas tudo bem. E aí é o seguinte, aqui é a fórmula, a regra, a lei que determina qual que é a posição, qual é a quantidade de bolinha em cada uma da posição. E aí, para a gente verificar, coloquei ele na posição 15 e na posição 21. Então, para a posição 15, nem precisa você memorizar isso aqui não, porque você já seguiu um padrãozinho aqui. Isso aqui é para outras casas para você saber que o n aqui representa o número da posição. E aqui no caso você tem n igual a 15. Para a posição, para a 15ª posição, para a 21ª posição, qual é a quantidade de bolinhas para essa 15ª? Aí você vai lembrar, ó, que para a quarta você tem 4 mais 1 elevado ao quadrado. Para a terceira você tem 3 mais 1 elevado ao quadrado. Para a segunda, 2 mais 1. Então para a 15ª vai ficar 15 mais 1 elevado ao quadrado. Depois tira 1 aqui, né? É diferente, professor, eu posso eliminar esse 1 com esse? Não, não pode. Então 15 mais 1, 16. 16 ao quadrado, vai ficar isso aqui, ó, menos 1. 16 ao quadrado dá 256. Então vai ficar 256 menos 1. Opa, estou botando a resposta, tá vendo? 255. Então, o 15º bloco de bolinhas vai ter essa quantidade, ó, 255, ou seja, 15 mais 1 elevado ao quadrado, depois tira, tá bom? E para a 21ª, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai pegar esse 21, somar mais 1, então fica 21 mais 1, 22. Então, para esse n igual a 21, você tem, a ideia é o seguinte, você tem 22 ao quadrado menos 1. 22 ao quadrado, eu acho que dá 484, não é isso? 22 ao quadrado. Se você fazer as continhas, vamos descobrir quanto que é 22 ao quadrado. Vai dar 4, 4,
4 novamente, olha aí, 484. Então, 484 menos 1, 483, tá bom? Então, essa é a quantidade de bolinhas na posição 21. Então, segue a ideia. A regra de formação é essa, n mais 1 elevado ao quadrado menos 1, tá bom? A maneira organizada para isso seria você, por exemplo, fazer isso, ó. Só que aí, como você ainda não trabalhou, eu vou dar para vocês aqui direto, né? Não vou mostrar o porquê, mas ficaria isso aqui, ó. Para a figura, para qualquer posição, lá para uma posição N desconhecida, né? Mas que você ainda não sabe isso, mas qualquer número que vier substituir o N, você vai saber, ficaria isso aqui, ó. N ao quadrado menos mais N. E aí observe o seguinte, ó. Para essa posição 3 ao quadrado, né? Mais 3, vê se dá certo. 3 ao quadrado mais 3. Né? Não dá certo não, né? Então não é N, não, é 2N, desculpa, 2N aqui. Eu esqueci, eu estava confundindo, é 2N. É N ao quadrado mais 2N. Vamos fazer o teste, Vamos lá. Terceira posição, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 6. 9 mais 6 dá quanto? 15, né? Exatamente 15. Para a quarta posição, vamos verificar se exatamente dá os 24, como deu aqui, né? 5 ao quadrado menos 1, 24. Vamos verificar. Para a quarta posição, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 8, 24. Então, pode também ter essa expressão ou essa expressão aqui. Observe que o N representa o número da sequência, da ordem, tá bom? Aí eu coloquei um testezinho para você aí, para a gente brincar, para a gente se divertir. No teste está escrito assim, olha o que você vai fazer nesse teste aí. Assinale os 5 primeiros números da sequência, cuja regra de formação é dada pela expressão 2 vezes n mais 1, em que n é a posição de cada termo. Então, nós vamos descobrir qual que é desses aqui que representa. Nós temos aqui, na sequência, serve para todos. Nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto termo. Nós temos esses termos aí. A sequência é 2 vezes n mais 1. É isso? Vamos dar uma pescada aqui para verificar. Cadê aqui embaixo? Isso. E aí, o que você vai fazer? Como ele quer primeiro, e esse n representa a posição, n é a posição de cada termo. A posição de cada termo. Então, para o termo 1, para a posição 1, você vai fazer isso. Para a posição 1, no caso, para n igual a 1, você vai fazer 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1 é 4, não é isso? Então, para n igual a 2, n igual a 2, aí você não matou a questão ainda, porque tem essas duas possibilidades aqui, né? Duas alternativas, cada um começando com 4. Para n igual a 2, vai ficar como? 2 vezes 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. 3 vezes 2, 6. E aí vocês vão verificar só a terceira posição para a gente ter certeza, porque nós já temos aqui ó, 4 e 6. Para n igual a 3, nós vamos ter 2 vezes 3 mais 1. 3 mais 1, 4. 4 vezes 2, 8. E aí a gente concluiu que esse aqui é os 5 primeiros termos da sequência que tem essa lei de formação. 2 que multiplica n mais 1. Sendo n a posição de cada número. Está vendo? O n vale o número. Substitui e descobre quanto equivale ao número de cada posição. Lá para a segunda questão, nós temos nós temos duas bolinhas no primeiro, nós temos 5 no segundo, nós temos 9, 10 no primeiro, e aqui nós temos 17. Né? Então, para a posição n, qual seria das regras para a gente seguir? O enunciado do exercício diz o seguinte, com licença, desculpa o barulho, diz o seguinte. É uma questão do INEP, diz assim, as figuras a seguir estão organizadas dentro de um padrão que se repete, ou seja, tem uma lei, tem uma regra de formação. A expressão que indica o número de pontos de uma figura que ocupe a posição n qualquer na sequência é. Para qualquer posição n, uma posição enésima aí, longe, mas que o n represente esse número da posição. Qual seria a regra? Pessoal, analise comigo o seguinte. Posição 1, 2. Posição 2, 5. Posição 3, 10. Posição 4, 17. Posição 5, 26. Se você conferir aí, dá 26. Observe que isso aqui que é 1 mais 1, tá? Mas se você pensar 1 ao quadrado mais 1, dá 2. Pensa para cá.
2 ao quadrado mais 1. Aqui, 3 ao quadrado mais 1. E para cá? 4 ao quadrado mais 1. Está próxima? 5 ao quadrado mais 1. Olha só as quantidades. 2, 5, 10, 17, 26, excessivamente. Então, para a enésima posição, se eu tiver uma posição n, tá? Isso aqui é para 4, eu tenho 4 ao quadrado. Isso aqui é para 1, eu tenho 1 ao quadrado. Para 3, eu tenho 1 ao quadrado. E para a enésima posição? Para a enésima posição, eu teria n ao quadrado. N ao quadrado, quem está se repetindo sempre? O 1. N ao quadrado mais 1. Então, a lei que determina a sequência é essa daí que está na alternativa D, tá bom? Isso aqui está na alternativa D como alternativa correta, tá bom? Então, é essa lei que determina essa formação para qualquer posição dessa sequência. Para gente pegar a 10ª posição, 101, 10 ao quadrado mais 1. 20ª posição, 20 ao quadrado mais 1, que dá 401. E assim sucessivamente. Então, a letra vem para a matemática para representar um número, não para confundir a mente de vocês, tá? E é por isso que a partir de agora nós vamos usar o pontinho no lugar do x, que representava vezes. Tá bom? Então, fique aí com as nossas próximas aulas, aula de número 67, falando agora mais sobre expressão algébrica, tempo semelhante e segue a vida aí, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.